Segundo livro de Crônicas, capítulo 26. Nós vamos ler somente o versículo 5. Segundo Crônicas 26, verso número 5. Você achou na Bíblia? A palavra de Deus diz assim: propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Amém. Pai, muito obrigado pela Tua palavra e pela oportunidade que temos mais uma vez em Tua casa de ouvir a Tua voz nesse lugar. É ela que nós desejamos ouvir. Não estamos aqui atrás de doutrinas de homens, nem de filosofias desse mundo, mas da palavra que procede do Senhor. Aquela que é o verdadeiro alimento que sustenta, que muda e transforma a nossa vida. Aumenta também a nossa fé. Pai Santo, fala ao coração de cada um de nós esta manhã. Precisamos ouvir a Tua palavra. Para isso também entrego a minha vida ao Senhor. Peço a Tua graça, a Tua misericórdia e a unção do Teu Espírito para que eu possa ministrar a Tua palavra. Acho do poder, da autoridade, para que barreiras sejam quebradas e todos nós possamos dar ouvidos à Tua voz. Fala conosco, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, aqui está trecho do segundo livro de Crônicas, que conta a respeito da vida do rei Uzias, um rei em Judá, um rei que reinou no reino de Judá, já depois do reino dividido entre Israel e Judá. E Uzias é um dos reis de Judá. E o que a Bíblia fala desse rei, você encontra aqui no segundo livro de Crônicas, onde a sua história é retratada. Ele foi um homem muito abençoado por Deus. Se nós lermos aqui mais versículos desse texto, você verá como Deus o abençoou. Mas verá também que Uzias, por seu próprio erro, ele acaba desperdiçando a bênção que Deus colocou sobre a sua casa, sobre a sua vida. E há aqui também uma lição que nós podemos tirar da maneira como esse homem jogou fora a bênção tão grande que Deus colocou sobre a sua vida. Porque ele deixou que a soberba invadisse o seu coração. Se achou acima do bem e do mal, e a história está contada aqui. Por isso ele acaba perdendo tantas bênçãos que Deus colocou sobre a sua vida. Só que antes desse momento em que ele cai por causa da sua soberba, ele foi muito abençoado por Deus. É sobre isso que eu queria focar esta manhã. O que aconteceu com ele antes da sua queda, e o tornou um homem abençoado por Deus. Se alguém quer fazer aquela famosa pergunta, qual o segredo do seu sucesso, né? A gente gosta muito de saber o segredo das coisas, mas a Bíblia não tem segredos, ela revela tudo para nós e tudo está revelado na palavra de Deus. Então, o que aconteceu com ele não é segredo. Ele foi abençoado porque ele teve uma vida que refletia a vontade de Deus, aquilo que Deus tinha para ele. Então eu quero olhar para a vida desse homem antes da soberba destruir a sua vida e descobrir a razão da sua prosperidade. Veja, o versículo 5 que nós lemos diz que Deus o fez prosperar. Então nós encontramos na vida de Uzias a vida de um homem próspero. Mas qual é a razão dessa prosperidade? E antes de prosseguir, preciso também fazer uma observação, que quando falamos de prosperidade, não falamos necessariamente de dinheiro, de abundância de dinheiro, né, de grandes bens, de acúmulo de riquezas. Prosperidade, no sentido da própria palavra, é melhorar a cada dia, é melhorar continuamente. Se você olhar para a Bíblia, verá que esse é o plano de Deus para a vida de todos nós. Deus não deseja que eu viva de altos e baixos, que eu piore com o passar do tempo. Muito pelo contrário. O desejo de Deus é que eu melhore à medida que o tempo passa. A Bíblia diz lá em Provérbios 4:18 que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia
perfeito. Qual é a ideia desse versículo, senão prosperidade? Melhorar a cada dia, ir brilhando mais e mais até um estágio de perfeição. Essa é a vereda do justo. Tem algum justo aqui essa manhã? Por que você é justo? Porque Deus te justificou. Justificou dos teus pecados. Jesus te tornou justo. Então a vereda, o caminho que Deus tem para cada um de nós é um caminho de prosperidade, de melhora contínua, de brilhar mais e mais até uma perfeição. Assim é a vontade de Deus. Então o que aconteceu com Uzias para que ele prosperasse é um plano de Deus para todos nós. Só que nós temos que olhar para os passos desse homem e perceber se nós estamos alinhados com esse plano de Deus para que isso também seja uma verdade na nossa vida. Então, em primeiro lugar, vamos ver aqui as razões do sucesso do rei Uzias. O próprio versículo 5, que nós lemos aqui no início da mensagem, diz assim: propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, nos dias em que buscou ao Senhor. Deus o fez prosperar. A primeira razão do seu sucesso já está descrita no próprio versículo que nós acabamos de ler. Ele se propôs a buscar ao Senhor. Veja, o verso 5 diz que ele propôs-se a ele mesmo. Ele fez uma proposta para si mesmo. Ele fez uma proposição para ele próprio. E ele se propôs a buscar a Deus. Então, houve uma determinação no seu coração. Ele teve um propósito. Irmãos, será que nós temos propósitos na vida? Qual é o nosso propósito, né? Já foi feito aí um livro, Uma Vida com Propósito, tem várias literaturas a respeito disso, mas será que nós temos um propósito de vida, uma razão, um motivo? Veja, o sucesso de Uzias não foi à toa, porque ele, antes do sucesso, ele teve uma proposta para ele próprio. Ele se propôs a buscar ao Senhor. Ele tomou uma iniciativa, ele teve um propósito, e não apenas um propósito como um sonho, mas ele realizou o seu propósito. Ele botou em prática aquilo que ele propôs no seu próprio coração. Essa é a razão, a primeira razão do seu sucesso, e eu creio que nós todos temos que aprender isso. Muitos de nós não prosperam, não melhoram, porque não temos propósitos firmes no nosso coração. A gente não tem firmeza de propósito. E como isso está em falta no mundo de hoje? Pessoas com firmeza de propósito. Não tem ideia, não tem planos, né? Pessoas que não têm objetivo, não têm meta. Como vamos prosperar assim? Precisa haver um propósito bem definido no nosso coração. E o dele foi o melhor de todos. Seu propósito era buscar a Deus. O propósito de Uzias era firmemente buscar ao Senhor. E é por isso que ele foi abençoado. Por que nós não partimos para esse mesmo caminho, não seguimos esta mesma história? Em primeiro lugar, definindo um propósito na nossa vida. Isto significa que ele buscou Deus em primeiro lugar. E a Bíblia diz que enquanto ele fez isso, assim está escrito, enquanto ele buscou, Deus o fez prosperar. Então havia na vida dele uma prioridade, buscar ao Senhor. O que Jesus ensinou lá em Mateus 6,33? Buscai, pois, em primeiro lugar, reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Então o que eu busco em primeiro lugar? É Deus. É o reino de Deus. É a soberania de Deus sobre a minha vida. São os propósitos de Deus sobre mim, sobre o meu destino, sobre o meu futuro. O que eu quero em primeiro lugar é que a vontade de Deus se cumpra na minha vida e que eu esteja no centro dessa vontade. E aí o resto vem como consequência. As demais coisas são acrescentadas. Deus o fez prosperar, enquanto o seu projeto de vida era buscar a Deus e fazer isso de todo o seu coração e em primeiro lugar. Quer ser abençoado, quer de fato prosperar, melhorar a cada dia,
Aprenda a ter um propósito. E aprenda a ter um propósito que coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Não há outro caminho de prosperidade a não ser colocar Deus em primeiro plano. As demais coisas, elas serão acrescentadas. Mas se eu buscar em primeiro lugar as demais coisas, eu não terei o Senhor. Não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Eu busco ao Senhor, aí as demais coisas chegam. Mas não ao contrário, porque o contrário não vai se realizar. Outra razão da sua bênção está no versículo anterior, o versículo 4. Diz, ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. A retidão foi encontrada na vida do rei Uzias, segundo o exemplo que ele viu, que ele aprendeu com o seu próprio pai. Então ele teve uma vida reta. Irmão, você quer prosperar? Uma vida reta. Você quer sucesso, ser bem-sucedido em tudo aquilo que você faz? Viva em retidão. Não viva buscando atalhos, buscando desvios, andando por caminhos tortuosos. O contrário de tudo isso é uma vida reta. A nossa vida diante de Deus foi chamada para andarmos em retidão. Isto está ligado à santidade. Havia santidade na vida do rei Uzias. Ele imitou o bom exemplo de seu pai. Ele trouxe para si os bons exemplos. Aí você diz, pastor, mas meu pai foi um mau exemplo. Então não imite ele. É só você não imitá-lo. Busca um outro exemplo e imita, um que seja bom. Não é porque seu pai foi mau que você vai ser mau. A decisão é sua. Você não teve um bom pai para imitar? Procure alguém e imite. Imite um bom comportamento, busque isso como uma meta na sua vida. Ser reto diante de Deus, ser honesto, ser sincero. O caminho da prosperidade verdadeira passa pela honestidade, irmãos. Mas eu conheço tanta gente desonesta que prospera. Você conhece? Também conheço. Tanta gente que é enrolada e prospera e fica rico e ganha dinheiro. É verdade. Mas essa prosperidade não é a que eu quero. A que eu quero é melhorar continuamente diante de Deus. O que eu quero para mim é a vereda do justo. É brilhando mais e mais, dia a dia, um pouquinho de cada vez, mas no caminho de retidão. Então a vida de Uzias era abençoada porque seu caminho era reto. E veja, foi por isso que ele buscou a Deus. Veja que primeiro está o versículo 4 e depois o versículo 5. O verso 5 diz, enquanto ele buscou, Deus o fez prosperar. Mas antes de buscar, ele tinha uma vida reta. Quem não tem uma vida reta não consegue buscar ao Senhor. Não consegue. Parece que Deus escapa da pessoa. Ela tenta de tudo, mas a vida não é reta, o procedimento não é honesto, não é correta nos seus negócios, não é correta naquilo que faz, é trapaceira, é enrolada. Não vai conseguir buscar a Deus. Ele busca a Deus porque ele é reto. E o contrário não vai acontecer. Eu não vou buscar a Deus para ficar reto. Não, porque eu já tenho uma vida de retidão, eu vou buscar a Deus. Sabe por que eu digo isso? Por causa de Isaías 59. Leia comigo aqui. A base para o que eu estou dizendo a você é o que está escrito em Isaías capítulo 59, até o versículo número 5. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem o quê? Separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspides e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. E se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. Esse retrato mostra para a gente que essa iniquidade faz separação entre nós e Deus.
Então a pessoa que não tem uma vida reta, por consequência, ela não consegue buscar a Deus. Porque ainda que ela queira, ela não consegue se achegar. Porque há uma barreira, há um impedimento. Então é necessário que a gente persiga o propósito de ter uma vida reta. Quer ser abençoado? Tenha uma vida reta. Quer buscar a Deus e colocá-lo em primeiro lugar? Antes, retifique os teus caminhos. Aplane a sua vida, para que isso possa acontecer como uma consequência do seu relacionamento. Mas uma coisa que é preciso também entender é que essa busca por Deus, para que realmente o Deus seja buscado, é necessário que eu me aproxime dele com um coração contrito, quebrantado. Isso era uma característica também do rei Uzias, antes de cair em desgraça por causa do seu orgulho e da sua soberba. Veja no Salmo número 51, no Salmo 51, no versículo número 17, Davi nos fala sobre isso. Ele diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. O sacrifício que agrada a Deus é o meu coração quebrantado diante do Senhor, o meu coração compungido, contrito. É assim que se busca a Deus. Vida reta, caminho reto, vida de retidão, coração contrito, sem orgulho, sem a vaidade que nos separa de Deus, que foi a causa da ruína do rei Uzias. Isso é que nos leva a buscar ao Senhor e ter uma vida de prosperidade. Como é que é essa vida de prosperidade? Como eu já disse a você, não está relacionada a dinheiro, porque é possível não ter abundância de dinheiro, mas ter uma vida próspera. E é possível ter muito dinheiro e não ter prosperidade. Uma coisa não tem nenhuma relação com a outra. Então é importante a gente perceber como é que essa prosperidade se materializou na vida do rei Uzias. Veja no versículo 6, voltando lá ao texto em 2 Crônicas, capítulo 26. No versículo número 6, diz assim: saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, e o de Jabné e o de Asdote. Edificou cidades no território de Asdote e entre os filisteus. Veja, no versículo anterior, diz que Deus o fez prosperar. No versículo seguinte, diz o que isto resultou. O que resultou da sua prosperidade? Ele guerreou e ele venceu as guerras que ele travou. A prosperidade, irmãos, também significa vencer os inimigos, as batalhas, as lutas, os embates que nós temos diariamente na nossa vida. A Bíblia diz que Uzias venceu e derrubou os muros. Ele invadiu o terreno do inimigo e edificou ali cidades. Então não foi uma vitória por acaso, foi uma vitória consolidada. Ele não somente venceu o inimigo, como ele entrou lá na terra do inimigo, derrubou os portões, derrubou os muros e ali fundou uma cidade. Uma vitória completa que veio da parte de Deus para ele. Então, veja, Deus quer dar vitória para aquele que ele vai prosperar. Prosperar significa vencer também. Vencer os inimigos, vencer as barreiras, vencer os obstáculos, suplantar os muros, as portas que nos impedem de passar. Isso tudo está inserido nesse contexto de prosperidade. E foi o que aconteceu com o rei Uzias. Mas é preciso, primeiro, buscá-lo de todo o coração. É preciso, primeiro, ter uma vida reta. Veja, a pessoa não quer ter uma vida reta, mas quer ter vitória. E aí ela faz propósitos com Deus, que não são esse como o propósito de Uzias, de buscar a Deus em primeiro lugar. Mas ela faz propósitos como troca com Deus. Ah, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ela quer apenas a vitória, mas ela não quer buscar de fato a Deus. Ela não quer viver uma vida de retidão. Ela quer que tudo dê certo, mas ela não quer investir na base, que é a sua vida, que é a sua postura diante de Deus, diante dos homens. Então, se você quer prosperar, aprenda essa lição.
que você precisa buscar Deus em primeiro lugar. Precisa buscá-lo de todo o coração, com o coração quebrantado, mas precisa ter uma vida reta. Não venha com caminhos tortuosos querendo que Deus te abençoe. Não vá pelo atalho querendo que no final dê certo. Não vá pela corrupção querendo que Deus abençoe o seu negócio, porque não vai acontecer. Eu dou um atalho, eu dou um jeitinho, mas lá Deus vai me abençoar porque eu sou de Deus. Não vai acontecer. A bênção vem na retidão. A bênção vem da busca de Deus. Assim nos ensina a palavra do Senhor. Veja outra forma da sua prosperidade, além de vencer os inimigos. O versículo 7 diz: Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Deus o ajudou. E ele não só ganhou os filisteus, como ganhou esses outros povos. Então, a bênção de Deus sobre a vida dele fazia com que ele tivesse muitas conquistas. Não apenas do inimigo imediato, mas dos outros que estavam em redor. Ele expandiu as fronteiras do reino porque ele teve muitas conquistas. Quem não quer ter muitas conquistas? Eu não falo de conquistar grandes coisas ou reinos, mas todos nós aqui queremos conquistas. Todos nós queremos concluir planos que começamos. Há pessoas que querem conquistar a casa própria, o jovem quer conquistar um diploma na faculdade, o outro quer terminar o ensino médio. Todos nós temos conquistas diante de nós, né? Queremos essas conquistas e isso é algo normal. Só que, quem é que vai me ajudar a conquistar? A conquista não vem de mim mesmo. Eu devo fazer todo o esforço que for possível para mim, mas sabendo que a bênção vem de Deus. Eu devo fazer a minha parte com o maior esmero possível, mas sabendo que a bênção vem de Deus. Se Deus não me ajudar, eu não consigo vencer coisa nenhuma. E o que aconteceu com Uzias é o que diz o verso 7. Deus o ajudou contra os filisteus. Ele não ganhou porque seu exército era melhor, mais bem preparado, mais armado, mais equipado. Não. Ele ganhou porque Deus o ajudou. Nas nossas conquistas, Deus vai nos ajudar. Se eu conseguir entrar na faculdade porque Deus me ajudou. Se eu conseguir casar porque Deus me ajudou. Se eu conseguir ter um emprego é porque Deus me ajudou. As conquistas todas que estão diante de nós dependem da ajuda de Deus. Isso é para colocar o nosso coração bem no lugar certo. Porque sem Deus, Uzias não conseguiria. Sem Deus, eu não chegaria até aqui. Sem Deus, você não conseguiria aquilo que você conquistou. Se nós não tivermos essa consciência, irmãos, as coisas não vão ser da maneira como Deus quer. E o pior vai acabar acontecendo o que aconteceu com Uzias no final, como eu disse, a soberba subiu ao seu coração, porque começou ele a pensar que tudo aquilo que ele conquistou é porque ele era bom. Essa foi a causa da ruína do rei, que está escrita aqui nesse texto também. Mas esse é o assunto da mensagem que nós vamos pregar hoje. Mas agora pela manhã eu quero falar daquilo que ele teve de bom e daquilo que Deus o fez conquistar, porque também encontrou nele um procedimento exemplar. Se a gente tem algo a conquistar, como eu disse aqui, você quer conquistar alguma coisa, tem alguém aqui que quer conquistar alguma coisa, você precisa de Deus para conquistar. Você precisa da ajuda do Senhor. Então, se alguém que você tem que buscar é Deus. E às vezes nós queremos a ajuda das pessoas. É bom até termos a ajuda das pessoas. É legal, é ótimo, é aconselhável até que nós sejamos aqueles que ajudam as pessoas. Mas a principal ajuda que eu tenho que ter é do Senhor. Porque se Ele não me ajudar, não adianta todo mundo me ajudar. Eu preciso da ajuda. Então você que está para conquistar alguma coisa, Deus está dizendo para você, você precisa da ajuda dele. Você precisa depois reconhecer todo o tempo que foi Ele que te ajudou. Mas se você precisa da ajuda dele, da mesma forma que às vezes você vai buscar a ajuda dos outros, comece a buscar agora. Comece a buscar hoje a Deus como fez Uzias
na sua vida, enquanto ele buscava, Deus o fez prosperar. Veja o que diz também o verso 8. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Duas coisas que Uzias ganhou com a sua prosperidade. Ele ganhou fama e ele ganhou força. Veja, o inimigo leva presentes a ele. O nome dele se tornou conhecido em toda aquela região e ele se tornou forte. A força, quando nós temos a prosperidade, nós ficamos fortes. Mais do que nós podemos imaginar. Mais do que nós podemos um dia pensar que ficaríamos. Isso é consequência da bênção de Deus sobre a nossa vida. Essa força vem do Senhor. A minha força, a sua força vem do Senhor. Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza. Mas uma consequência dessa prosperidade que vem de Deus é a gente se fortalecer. Não conheço alguém próspero pelo Senhor que seja fraco. Não. Quem é próspero também é forte. É forte porque resiste, é forte porque batalha, é forte porque luta. É assim que Deus faz as coisas. Ele pega a nossa fraqueza e transforma em força. Foi o apóstolo Paulo quem disse muito bem isso. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ele reconheceu isso. E o apóstolo Paulo foi um homem muito próspero. E foi um homem que teve muita força. Força que veio de Deus. Você precisa ser forte. Você precisa buscar ao Senhor de todo o teu coração. E a bênção que estava sobre a vida de Uzias, daí veio a notoriedade, foi conhecida de todas as nações em redor. Então, ele se torna famoso. Não digo que você precise ou eu preciso ser famoso para mostrar a prosperidade de Deus sobre a nossa vida. Mas uma coisa é certa, quer você queira ou não, a prosperidade de Deus na vida de alguém, ela é percebida pelas outras pessoas. Até podendo gerar inveja, gerar ciúmes, uma série de coisas ruins. Mas não há como esconder quando Deus abençoa uma pessoa. Não há como ocultar quando a bênção de Deus está sobre alguém. E é por isso que ele ficou famoso e conhecido em toda aquela região. Era como Salomão. A fama de Salomão se espalhou por toda a terra. Por quê? Porque Deus o abençoou. Porque Deus deu a ele a maior de todas as sabedorias e também a maior de todas as riquezas. Então, tudo isso se espalhou como a sua fama. A fama vai se espalhar, mas vai ser uma fama boa. É melhor do que ser mal falado, né, irmão? É melhor do que ter a fama de caloteiro. É melhor do que ter a fama de embusteiro, de trapaceiro, de pessoa que joga sujo. Não é essa a fama que Deus tem para aquele que Ele faz prosperar. Uzias foi prosperado por Deus e por isso ele se tornou forte e a sua fama se espalhou por toda aquela região, a ponto até os seus inimigos virem trazer-lhe presente. A bênção também que vem de Deus, fruto da prosperidade que é consequência de buscarmos a Deus como foi com Uzias, também tem uma última característica que eu quero deixar para você. Leia comigo o versículo número 3. A Bíblia diz assim: Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Uzias começa com 16 anos, buscando ao Senhor, seguindo o bom caminho de seu pai, e isso faz com que ele reine por 52 anos. Estudando a história de Israel e dos reinos, você verá que este foi o rei que mais tempo reinou em Judá. 52 anos de reinado, desde os seus 16 anos. Foi o reinado que mais durou, só terminou por conta dele próprio. Pelos erros que ele próprio cometeu, pelo fato de ter subido à sua cabeça a bênção e a prosperidade que Deus tinha dado.
Mas o que eu tiro com este caso, qual é a lição que nós tiramos daqui? Que a bênção de Deus, ela é durável. Ela não tem prazo de validade. Só quem pode estragar somos nós mesmos. Se Deus te abençoar, você será abençoado. Se Deus te abençoar, você será uma pessoa abençoada. Por quanto tempo? Pela sua vida toda. Não é por algum tempo. Não é por uma temporada. Mas é por toda a sua existência. Você será uma pessoa abençoada. Assim seria com Uzias se ele não tivesse posto tudo a perder depois de 52 anos reinando. Debaixo da bênção, da proteção de Deus, vencendo os inimigos, sendo conhecido, ganhando fama, sendo forte, tudo isso ele bota a perder. Mas uma característica dessa bênção e dessa prosperidade é que ela é permanente. Não é uma fase na vida da gente. Por isso, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Não é assim, mais, menos, menos, mais, menos, menos, mais, menos, mais. Não. É mais. É constante. Há um progresso constante. Pode até ser imperceptível em determinados momentos que a vida parece que deu uma estacionada, mas dia a dia eu estou melhorando um pouquinho. Dia a dia eu estou ficando um pouquinho melhor. Esse é o plano de Deus. E isto é algo constante, é algo permanente. A bênção de Deus é durável. A bênção que vem de Deus é para sempre. Eu não quero ser abençoado por alguns momentos. Eu quero que a minha vida seja uma bênção. Abraão, quando foi chamado por Deus, Deus também disse a ele: Abraão, sê tu uma bênção. Por quanto tempo Abraão tinha que ser uma bênção? Hein? Por quanto tempo? Vida toda. Irmão, seja você uma bênção. Por quanto tempo? Por quanto tempo você tem que ser uma bênção? A tua vida toda tem que ser uma bênção. Você tem que ser uma bênção. Em todo o tempo. Só que o caminho é de retidão. O caminho é de coisa certa. O caminho é sem atalho. É sem desvio. O caminho é reto. E esse é o caminho que Deus tem para nós. A lição que esse texto me dá é que ninguém pode tirar aquilo que Deus coloca sobre a minha vida. Ninguém pode tirar, só eu mesmo tenho a capacidade de jogar fora aquilo que Deus me deu. Foi exatamente isso que fez Uzias e é o que nós vamos ver essa noite. Só eu posso jogar fora aquilo que Deus tem para mim. Então a lição que esse texto me dá: busque a Deus de todo o teu coração, com o coração quebrantado. E quando você for abençoado, permaneça sendo uma bênção e permaneça com o coração quebrantado. Esse é o segredo. Busque com o coração quebrantado, mas quando a bênção chegar, permaneça com o coração quebrantado. Permaneça diariamente dizendo a Deus: Senhor, que te darei por tantos benefícios que tem feito para comigo. Como disse o salmista. Permaneça dia a dia dizendo: Senhor, eu não mereço tantas bênçãos que o Senhor coloca sobre a minha vida. Senhor, que seria de mim sem a tua presença, que seria de mim sem a tua graça, a tua misericórdia. Senhor, onde eu estaria se não fosse o Senhor? Mesmo quando for muito abençoado, continue diariamente dizendo isso para você e dizendo isso para Deus. Para que a bênção que Deus quer derramar sobre a tua vida, a prosperidade que Deus tem para você, não seja por um período de vida, mas ela seja para sempre. Que não sejam por 52 anos, mas que seja até a tua morte. Que seja até o fim da tua vida. Não sei quantos anos ainda temos, mas que seja até o fim. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Deus, e por aquilo que nós precisamos aprender com ela, e que ela nos ensine esta manhã a viver debaixo da tua bênção, da tua proteção. Ela nos ensine que tu és a fonte de toda a bênção, Pai, que fora do Senhor não há nenhuma solução que esse mundo possa nos dar. Que ela nos ensine que a ajuda mais importante é aquela que vem de Deus. Enquanto o Senhor nos ajudar, nós vamos prosperar, nós vamos
prosseguir, mas também, Senhor, precisamos ter caminhos retos. Ó Deus, que nós possamos aplainar o nosso caminho, retificar as nossas veredas, Senhor, consertar aquilo que precisa ser consertado. A bênção de Deus sobre nós, e ela precisa ser eterna. Pai, em nome de Jesus, fala aos teus filhos, fala aos nossos corações, muda a nossa mente, Deus, fala com cada um, para que a bênção seja constante. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. As bênçãos do Senhor hão de nos alcançar. Se você o buscar em primeiro lugar, você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, não há como não ser abençoado pelo Senhor. Não apenas por um período, mas por toda a vida. Esse é o propósito de Deus. Para isso também o Senhor Jesus entregou a sua vida por nós, para o perdão dos nossos pecados, que a gente tenha uma nova vida. Mas como Ele mesmo disse, eu vim para que tenham vida, que a tenham em abundância. É desse tipo de prosperidade que Ele está falando, de uma vida que seja produtiva, abundante, que melhore continuamente, uma vida que tenha serventia, uma vida que vale a pena ser vivida, a vida com propósito de buscar ao Senhor, propósito de fazer a vontade de Deus, buscar o plano de Deus para a sua vida. Jesus morreu também por isso. Perdoou os nossos pecados para que a gente tenha vida, já que estávamos mortos nos delitos, nos pecados de anteriormente, nos deu uma nova oportunidade. Agora você tem uma nova vida para fazer tudo diferente, toda a diferença. Muito obrigado, Pai, pelo pão que nós partimos, pelo que Ele nos lembra, o teu sofrimento, o teu corpo sofrido na cruz em nosso favor. O trabalho do bom pastor foi feito por nós. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, disse o Senhor. E o Senhor deu a vida por nós para que nós tenhamos vida. Obrigado, Jesus, é o que eu posso te dizer, por tão grande investimento que o Senhor fez em cada um de nós. Um preço altíssimo foi pago para que a gente não viva mais de qualquer maneira, sem retidão, de qualquer jeito. Há um investimento muito alto sobre nós. Fala o coração de cada um. Obrigado pelo pão que partimos, abençoa esse momento, em nome de Jesus. Amém. Participemos. Está também o cálice da nova aliança, feito através do sangue de Jesus, sangue derramado pelos nossos pecados. Obrigado, Jesus. E darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito a mim. Diz o salmista, tomarei o cálice da salvação. É o que faremos agora, Pai. Sem antes pedir perdão ao Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas do dia a dia. Perdoa, Pai, as sujeiras desse mundo que tentam se apegar a nós. Lava-nos, Senhor, mais uma vez, eu te peço, Pai. Abençoa o teu povo nesse momento, para que esta ceia celebrada em tua memória possa nos lembrar também da aliança que temos com o Senhor, e da aliança que temos com os irmãos. Somos igreja. Lembra-nos, Pai, que é preciso discernir o corpo. O corpo de Cristo é a igreja. Precisamos discernir a nossa participação, o pertencimento. Deus, em nome de Jesus, fala com teu filho, com a tua filha agora. Abençoa esse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Participemos. Bendito. Obrigado, Pai. Recebe o nosso louvor, o nosso culto, Senhor. Seja engrandecido, Jesus.